Há momentos em que o céu parece em silêncio absoluto, mas há outros momentos em que o próprio Deus desce ao vale. Esta é a história de um homem que enfrentou a morte, não com espadas, nem com exércitos, mas com fé. Um homem que foi lançado numa cova, cercado por feras famintas. Mas o rugido que ecoou naquela noite não veio dos leões, veio do próprio Deus. Prepare-se para ouvir a revelação por trás da noite em que o Altíssimo fechou a boca dos leões. O Império Babilônico estava no seu auge. Palácios de ouro, jardins suspensos e um rei orgulhoso chamado Dário. No meio de todos os sábios e governantes havia um homem diferente. Ele não se curvava a ídolos, não negociava a sua fé por status ou poder. O seu nome era Daniel. Daniel carregava um segredo poderoso. Ele falava com Deus no meio do silêncio da Babilônia. E isso incomodava os poderosos. Eles o invejavam, observavam cada passo dele e tramaram a sua queda. Um decreto foi proclamado. Quem se recusar a adorar ao rei será lançado na cova dos leões. Era uma sentença de morte, e Daniel sabia disso. Mas mesmo assim, ele abriu as janelas do seu quarto, viradas para Jerusalém, e orou 3 vezes por dia, de joelhos diante de Deus, mesmo sabendo que os olhos dos inimigos o observavam atentamente, esperando pelo seu erro. Não demorou muito. Daniel foi levado à força diante do rei, e Dário, que o amava e respeitava, ficou desolado ao perceber a armadilha que ele mesmo havia sancionado. Mas a lei dos medos e dos persas não podia ser revogada. A sentença foi dada, e Daniel foi lançado aos leões. A noite caiu sobre a Babilônia, uma escuridão densa e pesada. Na cova, os leões circulavam, o cheiro de presa no ar. E no palácio, o rei não dormiu, nenhum músico tocou, nenhum servo comeu. O palácio inteiro mergulhou num silêncio de angústia e arrependimento. Mas lá embaixo, na cova, havia um outro tipo de silêncio. Não o silêncio da morte que se aproxima, mas o silêncio do temor de Deus. Foi ali, naquele abismo escuro, que o céu rasgou o véu invisível. Um anjo desceu, não com uma espada flamejante, mas com uma autoridade que silencia o inferno. O ar mudou. Os leões sentiram. A sua ferocidade se transformou em temor, e cada fera se deitou aos pés do profeta, como cordeiros diante do trono do seu Criador. Daniel não orou em desespero. Ele não gritou por socorro. Ele apenas fechou os olhos e descansou. Porque ele sabia de uma verdade profunda: Deus não o tiraria da cova. Deus entraria com ele na cova. E naquela noite, o inferno inteiro ouviu o som das correntes sendo quebradas pela fé de um só homem. O sol ainda nem havia nascido, mas o rei Dário já corria em direção à cova. A sua voz tremia de medo e esperança ao gritar: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? E então, do fundo da escuridão, uma voz calma e firme respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal. O rei caiu de joelhos. E naquele momento, o império inteiro testemunhou que o Deus de Daniel era real, vivo e poderoso. Os acusadores, aqueles que tramaram contra Daniel, foram lançados na mesma cova. E o rugido que não se ouviu durante a noite finalmente ecoou ao amanhecer. Mas para eles não houve livramento. Sobre Daniel, porém, nenhum arranhão foi encontrado. Porque quando o céu decide proteger, nem o inferno consegue tocar. Esta história não é apenas sobre Daniel, é sobre você. Porque hoje muitos de nós ainda vivemos em covas, cercados por leões que rugem em forma de medos, ansiedades, perseguições, humilhações e ataques invisíveis que tentam nos devorar. Mas ouça com atenção. Se você permanecer fiel, Deus não vai impedir que te lancem na cova.
Ele vai entrar lá com você e fechar a boca dos leões. O mesmo anjo que desceu naquela noite ainda desce hoje sobre aqueles que confiam, e onde há fé, os rugidos do inferno se calam. Talvez o silêncio que você sente agora não seja a ausência de Deus, mas sim a presença dele em ação. Porque quando o céu trabalha, a terra se cala em reverência, e quando Deus entra na sua cova, até os leões têm que adorar. Por isso, façamos desta história a nossa oração. Senhor, quando as covas se abrirem diante de nós, dá-nos a fé que Daniel teve, que o medo se cale, e que a tua presença seja o rugido que domina o inferno. Fecha a boca dos leões que nos cercam, dos que desejam a nossa queda, das vozes que gritam contra o teu propósito para nós. Faz do nosso vale um altar, e da nossa dor uma prova viva da tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. E lembre-se sempre disto: Deus não precisa tirar você da cova para provar que é Deus. Ele entra nela com você para provar que nunca te abandonou. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir. Deixe o seu amém nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de fé e esperança. Obrigado por assistir e até a próxima.